Você já sentiu como se todas as portas da sua vida estivessem fechadas, trancadas com chaves que parecem ter sido perdidas para sempre? Aquela sensação opressora de estar diante de um caminho bloqueado, onde cada tentativa de avançar resulta em mais uma porta batendo na sua cara, tirando suas forças e sua esperança dia após dia. Nas horas mais silenciosas da noite, quando o peso dos problemas parece esmagar seu peito, você já se perguntou se existe uma chave espiritual capaz de abrir essas portas aparentemente seladas pelo destino? Padre Pio, um dos santos mais poderosos da Igreja Católica, deixou um ensinamento que poucas pessoas conhecem, uma breve invocação que, quando pronunciada com fé genuína, tem o poder de abrir portas que o mundo fechou. Esta não é apenas mais uma oração qualquer ou um ritual vazio de significado. O que estou prestes a compartilhar com você é um segredo espiritual que transformou a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Pessoas que, assim como você, sentiam-se presas em situações aparentemente sem saída, enfrentando obstáculos que pareciam intransponíveis. Famílias à beira da ruína financeira que, de repente, encontraram oportunidades inesperadas. Doentes que os médicos haviam desenganado e recuperaram milagrosamente sua saúde. Relacionamentos destruídos que foram restaurados quando tudo indicava ser impossível. E o mais impressionante, tudo isso através de palavras simples, pronunciadas com fé, exatamente como o Padre Pio ensinou durante sua vida de profunda conexão com o divino. Antes de revelar esse poderoso ensinamento que pode transformar completamente sua realidade ainda hoje, preciso que você compreenda a profundidade do que está prestes a receber. Este não é um truque mágico ou uma fórmula instantânea de sucesso como muitos prometem por aí. É um caminho de fé autêntica, um canal direto de comunicação com o divino que Padre Pio descobriu através de anos de oração intensa e sofrimento físico e espiritual. O próprio Padre Pio, que carregou os estigmas de Cristo por 50 anos, entendia como ninguém o significado da dor e do bloqueio espiritual. Foi em seus momentos mais sombrios de provação que ele descobriu o poder desta simples invocação. Palavras que, quando ditas com o coração aberto, têm o poder de mover montanhas e abrir portas que pareciam seladas para sempre. A sabedoria de Padre Pio sobre o poder das jaculatórias, essas breves e intensas orações que podem ser repetidas ao longo do dia, vem de uma compreensão profunda de como nossa fé funciona no plano espiritual. Você já percebeu como as palavras que repetimos constantemente têm o poder de moldar nossa realidade interior? Padre Pio ensinava que as jaculatórias funcionam como pequenas chaves que, aos poucos, vão destrancando os cadeados invisíveis que bloqueiam o fluxo de graças em nossa vida. Ele sabia que em um mundo cheio de distrações, onde nossa mente é bombardeada por milhares de informações todos os dias, precisamos de âncoras espirituais. Frases curtas e poderosas que possam nos reconectar instantaneamente com o divino, mesmo nos momentos mais caóticos do nosso dia. A repetição dessas palavras sagradas não é uma simples recitação mecânica, como muitos podem pensar. Quando você repete uma jaculatória com fé verdadeira, algo extraordinário acontece no plano espiritual. É como se cada repetição fosse um golpe certeiro contra as forças que mantêm suas portas fechadas. Padre Pio explicava que a repetição, feita com intenção e fé sincera, cria um padrão vibracional que ressoa nos reinos espirituais, atraindo a intervenção divina para sua situação específica. Ele mesmo testemunhou inúmeros casos de pessoas que, através da repetição persistente e confiante de certas palavras sagradas, viram situações completamente impossíveis se resolverem de maneiras inexplicáveis. A fé move montanhas, dizia ele. Mas a fé expressa em palavras repetidas com confiança pode abrir portas que nem as montanhas movidas conseguiriam revelar. O que muitos não compreendem é que Padre Pio valorizava especialmente as orações curtas e intensas, porque sabia que vivemos em uma era de atenção fragmentada e fé enfraquecida. Você consegue se concentrar em longas orações no meio do caos da vida moderna? Provavelmente não. É por isso que ele insistia que uma breve invocação, repetida com absoluta convicção, poderia ser mais poderosa que horas de orações feitas com a mente dispersa.
Não é a quantidade de palavras que importa, ensinava o santo de Pietrelcina, mas a intensidade da fé com que cada palavra é pronunciada. E foi justamente essa sabedoria que o levou a descobrir e compartilhar com alguns de seus filhos espirituais mais próximos a invocação especial que estou prestes a revelar a você. Palavras que, quando ditas 3 vezes com fé absoluta, têm o poder de abrir portas que parecem eternamente fechadas. Numa noite particularmente difícil em San Giovanni Rotondo, quando a escuridão parecia abraçar não apenas o mosteiro, mas também a alma do próprio Padre Pio, aconteceu algo que poucos conhecem. Os relatos dos frades que viviam com ele contam que, naquela noite, Padre Pio enfrentava uma das mais terríveis noites escuras da alma. Aqueles períodos de desolação espiritual que até os maiores santos experimentam. As portas do céu pareciam fechadas para ele. Suas orações pareciam bater num muro de silêncio e voltar vazias. A dor dos estigmas era insuportável, e somava-se a isso uma angústia espiritual que poucos seres humanos seriam capazes de compreender. Você já sentiu como se suas preces não passassem do teto do seu quarto? Pois Padre Pio, naquela noite, sentia que nem mesmo suas lágrimas conseguiam tocar o coração de Deus. Foi então que, prostrado diante do crucifixo em sua cela austera, no auge de seu sofrimento ele se voltou para uma prática que havia aprendido ainda na infância, mas que ganhava agora uma dimensão completamente nova. Com o pouco de força que lhe restava, Padre Pio começou a repetir uma breve invocação. Palavras simples que expressavam ao mesmo tempo sua completa entrega e sua inabalável confiança, mesmo no meio da tempestade espiritual que enfrentava. Jesus, em ti confio, abre as portas que o mundo fechou. Sussurrou ele uma primeira vez, como quem lança uma última âncora de esperança num mar revolto. Jesus, em ti confio, abre as portas que o mundo fechou. Repetiu uma segunda vez com a voz um pouco mais firme. Jesus, em ti confio, abre as portas que o mundo fechou. Pronunciou pela terceira vez, agora com uma convicção que parecia vir das profundezas de sua alma atormentada. O que aconteceu em seguida foi relatado pelos frades que correram até sua cela ao ouvirem um clarão de luz que iluminou todo o corredor do mosteiro. Eles encontraram Padre Pio em êxtase, com o rosto transfigurado pela paz, enquanto o crucifixo em sua parede emanava um brilho que não podia ser explicado por nenhuma fonte natural de luz. As portas espirituais que pareciam impenetravelmente fechadas haviam se aberto de forma extraordinária. Naquela mesma noite, dezenas de casos considerados impossíveis, doentes terminais, conflitos aparentemente irresolúveis, situações financeiras desesperadoras, começaram a se resolver misteriosamente entre as pessoas que haviam pedido as orações do santo. Foi como se uma onda de graças tivesse sido liberada por aquela simples invocação, repetida 3 vezes, com fé absoluta. Se você acredita que este ensinamento de Padre Pio pode abrir as portas que estão fechadas na sua vida, da mesma forma que abriu para tantos outros, escreva nos comentários. Estou pronto para receber esta bênção. E inscreva-se no canal, para não perder nenhuma revelação espiritual que possa transformar sua caminhada. A invocação que Padre Pio descobriu naquela noite de provação não é apenas uma frase qualquer. É uma chave espiritual que combina 3 elementos poderosos que funcionam em perfeita harmonia: confiança total, reconhecimento do poder divino e pedido específico. Jesus, em ti confio, abre as portas que o mundo fechou. Cada palavra foi cuidadosamente escolhida e carrega um significado profundo que atua diretamente nas forças espirituais que governam nossa realidade. Quando você diz Jesus, está invocando não apenas um nome, mas todo o poder do Salvador que venceu a morte e o pecado. Ao pronunciar em ti confio, você está realizando um ato de entrega completa, removendo a maior barreira para o milagre, a dúvida. E ao declarar, abre as portas que o mundo fechou, você reconhece simultaneamente que existem obstáculos reais criados por forças mundanas, mas que essas forças são infinitamente inferiores ao poder divino que você está invocando. Para que esta invocação produza os mesmos resultados extraordinários que Padre Pio testemunhou,
Existem condições específicas que precisam ser seguidas. Primeiro, ela deve ser repetida exatamente 3 vezes, nem mais, nem menos. O número 3 não é arbitrário, mas carrega um profundo significado teológico representando a Santíssima Trindade e a completude divina. Segundo, deve ser pronunciada preferencialmente diante de uma vela benta ou uma imagem sagrada, criando um ambiente propício para a manifestação do divino. Terceiro, e talvez o mais importante, deve ser dita com fé absoluta e abandono total, sem reservas ou planos B. Você não pode recitar estas palavras enquanto já está planejando alternativas caso não funcione. Padre Pio insistia que a fé pela metade produz resultados pela metade, ou nenhum resultado. É necessário confiar como uma criança confia, com aquela certeza inabalável de que será atendido. Após pronunciar a invocação 3 vezes, Padre Pio ensinava que devemos permanecer em silêncio contemplativo por alguns minutos, criando um espaço receptivo para a graça divina. Este momento de silêncio não é um detalhe menor, mas parte essencial do processo. É neste silêncio que você deve visualizar mentalmente as portas que deseja ver abertas em sua vida. Seja a porta da saúde, das finanças, dos relacionamentos, da realização profissional ou qualquer outra. Veja-as se abrindo lentamente, movidas não por suas mãos, mas pelas mãos divinas que você acabou de invocar. Durante este silêncio, podem surgir inspirações, insights ou uma paz inexplicável, todos sinais de que o processo espiritual já começou a operar em níveis que vão muito além da nossa compreensão humana. Muitos relatam sentir um calor no peito ou uma suave brisa em torno de si. Manifestações físicas da presença espiritual que foi invocada através dessas simples, mas poderosas palavras. Os testemunhos daqueles que aplicaram este ensinamento de Padre Pio em suas vidas são tão numerosos quanto impressionantes. Considere o caso de Maria Lopes, uma mulher brasileira que havia tentado por 7 anos encontrar um emprego estável para sustentar seus 3 filhos após o abandono do marido. Todas as portas pareciam se fechar antes mesmo que ela pudesse bater. Currículos ignorados, entrevistas que não levavam a nada, promessas vazias de empregadores. Sua situação financeira era tão desesperadora que já não tinha dinheiro nem para o transporte público para procurar trabalho. Foi quando, numa noite de profundo desespero, ela encontrou este ensinamento de Padre Pio e, com o pouco de fé que ainda restava em seu coração exausto, pronunciou 3 vezes a invocação diante da única vela que tinha em casa. Na manhã seguinte, recebeu uma ligação inesperada de uma empresa onde havia deixado o currículo 2 anos antes. 3 dias depois, estava empregada com um salário que excedia suas expectativas, em um local a poucos minutos de caminhada de sua casa. Ou considere o caso ainda mais impressionante de Ricardo Mendes, um jovem diagnosticado com uma condição cardíaca rara, que os médicos haviam declarado inoperável. Prepare-se para o pior, disseram-lhe, estimando no máximo 6 meses de vida. A família devastada buscou conforto espiritual e encontrou este ensinamento específico de Padre Pio. Durante 30 dias consecutivos, todos se reuniram ao redor do leito de Ricardo, repetindo 3 vezes a invocação com uma fé que crescia a cada dia, apesar das evidências médicas apontarem para o contrário. No 31º dia, antes de um exame de rotina que serviria apenas para monitorar a progressão da doença, algo inexplicável aconteceu. Os novos exames mostraram uma redução significativa na anomalia cardíaca. Os médicos, perplexos, ordenaram novos testes, pensando em erro laboratorial. Mas não havia erro algum. 3 meses depois, não havia mais sinal da condição que, antes era considerada terminal. O cardiologista, um homem de ciência que não era praticante de nenhuma religião, foi obrigado a admitir: não temos explicação médica para isso. Aconteceu algo que vai além da nossa compreensão. E o que dizer dos incontáveis testemunhos de reconciliações familiares que pareciam impossíveis? Pais e filhos que não se falavam há décadas, irmãos separados por mágoas aparentemente irreparáveis,
Casamentos que estavam à beira do divórcio após traições dolorosas. Em todos esses casos, quando ao menos uma das partes aplicou com sinceridade este ensinamento de Padre Pio, algo extraordinário começou a acontecer. Corações que pareciam de pedra começaram a amolecer inexplicavelmente. Pessoas que juravam nunca mais dirigir a palavra umas às outras sentiram um impulso inexplicável de buscar reconciliação. Como explicou uma senhora que viu seu casamento de 30 anos ser restaurado após aplicar este ensinamento. Não foi apenas a situação externa que mudou. Algo mudou dentro de mim primeiro. Aquela porta de ressentimento que eu mantinha trancada, com tanto zelo em meu coração, foi a primeira a se abrir. Depois disso, todas as outras portas começaram a se abrir também, como num efeito dominó de graças que não parou mais. O poder deste ensinamento de Padre Pio reside em sua capacidade de operar simultaneamente em dois níveis, o espiritual e o psicológico. No nível espiritual, como o próprio santo explicava, a invocação repetida 3 vezes cria uma brecha nas barreiras que separam o mundo visível do invisível, permitindo que forças espirituais benéficas intervenham diretamente em sua situação. É como se você estivesse acionando um mecanismo celestial que coloca em movimento engrenagens divinas que trabalham a seu favor. Mas Padre Pio, que além de místico era um profundo conhecedor da alma humana, compreendia também os efeitos psicológicos desta prática. Ao repetir com convicção estas palavras, você reprograma seu subconsciente, substituindo padrões de pensamento negativos e limitantes por uma nova realidade mental de possibilidades e abundância. Você literalmente começa a ver portas onde antes só via paredes. Esta transformação interna, por sua vez, modifica sua frequência vibracional e a maneira como você interage com o mundo ao seu redor. Pessoas que antes não notavam sua presença começam inexplicavelmente a vê-lo com novos olhos. Oportunidades que sempre estiveram ali, mas que você não conseguia enxergar devido ao véu do pessimismo e da desesperança, tornam-se subitamente visíveis. É como se seus olhos espirituais fossem abertos para uma realidade mais ampla que sempre existiu, mas que você não conseguia acessar enquanto estava preso em padrões mentais limitantes. Padre Pio explicava este fenômeno com uma metáfora simples mas profunda. As portas que pedimos a Deus que abra já estão abertas no plano divino. O que precisamos é que nossos olhos sejam abertos para que possamos vê-las e nossas mãos sejam fortalecidas para que possamos empurrá-las. No entanto, o santo fazia uma advertência importante que precisa ser considerada. Este não é um método mágico que funciona automaticamente, independentemente de suas ações no mundo físico. A invocação abre portas, sim, mas você ainda precisa caminhar até elas e empurrá-las. Em outras palavras, a graça divina operará em sua vida, mas exige sua cooperação ativa. Se você busca um emprego, por exemplo, a invocação pode abrir portas inesperadas. Mas você ainda precisará preparar seu currículo, comparecer às entrevistas e se qualificar para a posição. Se busca a cura de uma doença, a invocação pode desencadear processos extraordinários de recuperação, mas você ainda precisará seguir as orientações médicas e cuidar de sua saúde. Como dizia Padre Pio, faça como se tudo dependesse de você. Ore como se tudo dependesse de Deus. Esta é a sinergia perfeita que transforma a invocação, Jesus, em ti confio, abre as portas que o mundo fechou, em uma ferramenta espiritual verdadeiramente poderosa. Existe um detalhe crucial sobre este ensinamento que Padre Pio enfatizava, e que faz toda a diferença em sua eficácia: o momento ideal para praticá-lo. Embora a invocação possa ser repetida a qualquer hora do dia, Padre Pio insistia que há 3 momentos específicos em que sua potência é amplificada exponencialmente. O primeiro é nos primeiros minutos após acordar, quando a mente ainda está livre das preocupações do dia e mais receptiva às influências espirituais. O segundo é ao meio-dia exato, quando o sol está no ponto mais alto do céu, simbolizando a plenitude da luz divina. E o terceiro
considerado por Padre Pio o mais poderoso de todos, é nos últimos momentos antes de adormecer, quando a barreira entre o consciente e o subconsciente está mais permeável, permitindo que a invocação penetre nas camadas mais profundas da psique e trabalhe durante toda a noite enquanto você descansa. A persistência é outro elemento fundamental que Padre Pio enfatizava ao ensinar esta prática. Muitas pessoas experimentam resultados extraordinários já nas primeiras vezes que utilizam a invocação, especialmente em situações de crise aguda, onde a fé é catalisada pela urgência da necessidade. No entanto, o santo advertia que, para transformações profundas e permanentes, a prática deve ser mantida por pelo menos 33 dias consecutivos, número que faz referência aos anos de vida terrena de Jesus Cristo. É como se cada dia de prática fiel construísse uma ponte cada vez mais sólida entre você e as forças celestiais que deseja invocar. Mesmo depois de ver as primeiras portas se abrindo, o que invariavelmente acontece quando a prática é feita com sinceridade, Padre Pio aconselhava a continuar, pois existem portas cuja abertura requer um nível mais profundo de conexão espiritual, que só pode ser atingido através da persistência amorosa na prática. Um aspecto frequentemente negligenciado deste ensinamento, mas que Padre Pio considerava essencial, é a disposição de também se tornar uma porta aberta para os outros. Ele observava que aqueles que experimentavam os resultados mais extraordinários eram precisamente os que, após verem portas se abrindo em suas próprias vidas, tornavam-se instrumentos para abrir portas nas vidas alheias. É como se uma lei espiritual de reciprocidade entrasse em ação, multiplicando as graças recebidas. Você não pode esperar que portas se abram para você se mantenha seu coração fechado para aqueles que precisam de sua ajuda, perdão ou compreensão. Quanto mais portas você ajudar a abrir para os outros, ensinava Padre Pio, mais portas o céu abrirá para você. Esta dimensão social da espiritualidade era tão importante para ele quanto a dimensão pessoal. O milagre completo não é apenas ter suas próprias portas abertas, mas tornar-se você mesmo uma porta aberta, através da qual a graça divina possa fluir para alcançar outros que ainda vivem presos atrás de portas fechadas de sofrimento e desesperança. À medida que você começa a incorporar este ensinamento de Padre Pio em sua vida diária, é natural que surjam obstáculos e desafios. O primeiro e mais comum é a dúvida que inevitavelmente se insinua em sua mente após os primeiros dias de prática. Será que está realmente funcionando? Será que não estou apenas me iludindo? Por que ainda não vi nenhuma porta se abrir? Padre Pio alertava seus filhos espirituais que estas dúvidas não são acidentais, mas fazem parte de um padrão previsível de resistência espiritual que surge sempre que damos passos decisivos em direção à nossa libertação. É como se forças contrárias tentassem impedir seu avanço, sabendo que, se você persistir, experimentará uma transformação irreversível. Este é precisamente o momento crítico em que muitos desistem, sem saber que o milagre que buscam pode estar apenas a um dia de distância, se continuarem fiéis à prática apesar das dúvidas. O segundo desafio surge quando as primeiras portas começam efetivamente a se abrir, mas não são exatamente as portas que você esperava ou desejava. Talvez você esteja orando fervorosamente pela abertura de uma porta específica, um emprego específico, um relacionamento específico, uma cura específica. Mas o que começa a acontecer é a abertura de portas completamente diferentes e inesperadas. Neste momento é crucial entender um princípio espiritual que Padre Pio enfatizava. A sabedoria divina sempre supera nossa limitada compreensão humana. Muitas vezes, a porta que desesperadamente queremos que se abra não é a que verdadeiramente nos levará à felicidade ou realização que buscamos. A divina providência, em sua infinita sabedoria, abre primeiro as portas que precisam ser abertas, não necessariamente as que queremos que sejam abertas. É um convite à confiança mais profunda e ao abandono genuíno à vontade divina. O terceiro e talvez mais sutil dos desafios vem quando as portas começam a se abrir em abundância.
trazendo bênçãos que excedem suas expectativas iniciais. É o desafio da gratidão sustentada e da humildade autêntica. Muitos, após receberem as graças que tanto imploraram, gradualmente deixam de lado a prática que lhes trouxe tais bênçãos, e pior ainda, começam a atribuir os resultados extraordinários a seus próprios méritos ou esforços. Padre Pio advertia severamente contra essa atitude, que considerava uma forma de ingratidão espiritual, capaz de fechar novamente as portas que foram abertas com tanto custo. A verdadeira sabedoria, ensinava ele, está em reconhecer continuamente a fonte divina de todas as bênçãos recebidas e em manter a prática da invocação não apenas em tempos de necessidade, mas também e especialmente em tempos de abundância. Dessa forma, você não apenas mantém abertas as portas que já se abriram, mas continua a receber graças cada vez mais profundas através delas. Chegamos agora ao momento de síntese deste poderoso ensinamento do Padre Pio, um convite para que você coloque em prática o que aprendeu e experimente pessoalmente a transformação que esta simples invocação pode trazer para a sua vida. Relembrando, a frase a ser repetida 3 vezes, preferencialmente nos momentos-chave do dia que mencionamos, é: Jesus, em ti confio, abre as portas que o mundo fechou. Não subestime o poder destas palavras simples. Como o próprio Padre Pio costumava dizer, nas coisas espirituais a maior profundidade frequentemente se esconde atrás da maior simplicidade. Esta invocação, em sua aparente simplicidade, contém toda a essência da espiritualidade cristã. A confiança total na divina providência, o reconhecimento de nossas limitações humanas e a certeza inabalável de que nenhuma porta permanece fechada diante do poder divino quando invocado com fé sincera. Ao incorporar esta prática em sua vida diária, lembre-se sempre dos 3 pilares que Padre Pio considerava essenciais para sua eficácia máxima. O primeiro é a fé autêntica, não uma fé teórica ou intelectual, mas aquela fé visceral que move montanhas e abre mares, a mesma fé que permitiu a Pedro caminhar sobre as águas enquanto mantinha os olhos fixos em Jesus. O segundo pilar é a perseverança amorosa, a disposição de continuar repetindo a invocação dia após dia, com a mesma intensidade do primeiro dia, mesmo quando os resultados parecem demorar a aparecer. E o terceiro pilar, talvez o mais desafiador de todos, é a gratidão expansiva, a capacidade de reconhecer, celebrar e compartilhar cada pequena porta que se abre em sua vida, compreendendo que cada uma delas é um sinal da ação divina que você invocou. Esta noite, antes de adormecer, encontre um momento de quietude. Acenda uma vela, se possível, e coloque-se na presença divina com o coração aberto como uma criança. Então, com toda a sinceridade que puder reunir, pronuncie 3 vezes: Jesus, em ti confio, abre as portas que o mundo fechou. Faça isso não como quem testa uma técnica, mas como quem se entrega a um abraço. Depois, permaneça em silêncio por alguns minutos, visualizando mentalmente as portas específicas que deseja ver abertas em sua vida. E então, o mais importante, durma em paz, com a certeza de que forças muito maiores que qualquer obstáculo terreno já começaram a trabalhar a seu favor. Como o Padre Pio sempre garantiu a seus filhos espirituais, se você bater a porta do céu com esta confiança inabalável, não apenas a porta se abrirá, o próprio céu descerá até você. Não espere por condições perfeitas ou por um momento ideal no futuro. O poder desta invocação está disponível para você agora, neste exato momento. E a porta que ela abrirá primeiro será a do seu próprio coração, preparando-o para receber todas as outras bênçãos que estão a caminho.